Velho Testamento, livro de Juízes, um livro de narrativa, de histórias, de crônicas, né? Num tempo em que Israel não tinha um referencial de rei, um governo, melhor dizendo, de reis, né? Era um povo que estava vivendo uma transição, estava num momento bastante complicado, espiritualmente falando, e, portanto, né, nós vemos nas narrativas, né, escritas no livro de Juízes, muitas quedas e ascensões do povo de Deus. Ora, né, num estado bastante alto, apurado, né, consciente das coisas do Senhor, uma vivência profunda, né, do poder de Deus, tal, e num dado momento, de repente, né, uma queda brusca, então proporcional às alturas que subiam, né, Israel também descia e descia bastante fundo, né, no seu comprometimento com o erro, no seu comprometimento, né, com as coisas terrenas e muitas vezes até abomináveis ao Senhor. Então a gente vai vendo aí um panorama até que meio parecido com o quadro espiritual da nossa própria vida. Há momentos, queridos, que estamos tinindo no Senhor, há momentos que estamos prontos a fazer absolutamente qualquer coisa, dispostos a sacrificar absolutamente qualquer coisa na vida, né? Em outros momentos, nós já ficamos mais relutantes, né? Ficamos, às vezes, menos disponíveis a Deus, mas Deus nos conhece assim, Deus conhece a profundidade do nosso ser, Ele sabe que a gente é pó, né? E ao pó nós vamos voltar, e contudo Ele, né, trabalha para nos aprimorar, para permitir que passemos mais tempo, né, queridos, nos lugares mais altos do que nos lugares mais baixos. É por isso e é para isso que nós temos que perseverar, amém, queridos? Perseverar para permanecermos mais tempo nos lugares altos. E falando em lugares altos, a palavra de Deus aqui narra a história, né, de uma profetisa, de uma juíza. O nome dela era Débora. E a palavra do Senhor diz aqui em Juízes, então, capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, era diante do seu exército, o qual estava em Rabet-Ragoim. Clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, somente os filhos de Israel. Débora, petisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Até aí que o Senhor possa falar conosco e usar a minha vida para que nós saiamos daqui hoje satisfeitos, comidos, tendo comido, né, e bebido da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, falando em lugares altos e as condições para que possamos permanecer nesses lugares altos. Veja, a palavra do Senhor diz que, tendo morrido um juiz que havia julgado Israel antes de Débora, o nome dele era Eude, a palavra de Deus diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Nós lemos aqui no versículo de número 1, não é? E aí, resultado disso, Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Aí são algumas informações que a palavra de Deus dá a respeito desse inimigo, que agora foi potencializado pelo erro de Israel, pelo abandono de Israel das coisas santificadas, né? Israel, então, tornou a fazer, lembram-se, os altos e baixos, tornou a fazer o que era mal. Deus, então, se vê obrigado, Deus, por causa da sua vontade permissiva, Deus, por causa do respeito que ele tem ao livre-arbítrio que ele mesmo conferiu ao homem, ele se vê, então, obrigado a tomar algumas medidas. E vejam, queridos, que o inimigo se potencializou pela falha espiritual do povo de Deus. E isso é um princípio que permanece, queridos, até o dia de hoje e sempre permanecerá. Todos os momentos em que nós, como crentes em Cristo Jesus,
tivermos algumas atitudes, tivermos alguma forma na nossa vida, né, que nos leve a um afastamento das coisas santificadas, queridos, imediatamente, né, no primeiro instante de um afastamento, nós vamos estar permitindo que algum inimigo das nossas vidas comece a se potencializar. E isso, queridos, é imperceptível, porque nós, na realidade, nunca sabemos exatamente como é ou quando é que começou a minha queda. Na realidade, queridos, a queda espiritual, né, o tropeço do crente, ele normalmente é percebido quando o crente já está quase com a sua cara no chão, já quase, né, ali prestes a estar derrubado. Nesse momento, muitas vezes é que a ficha cai no coração do crente. Eu preciso orar, eu preciso ir à igreja, eu preciso fazer um jejum, eu preciso buscar um aconselhamento. Não é, queridos? Normalmente, quando as coisas já começam a apertar, é que nós percebemos como crentes que em aumento as coisas começam a dar certo. Porém, no exato instante que o primeiro tropeço, a primeira atitude, né, que, né, na razão nós desconhecemos, nós não somos capazes de determinar isso. Bom, nesse exato momento eu estou começando uma queda, um declínio espiritual. Não, nós não conseguimos. Mas o inimigo das nossas almas, ele percebe. Através de um olhar, através de uma palavra, através de uma atitude, através de uma fala, através, queridos, de coisa que começamos a fazer e que denuncia o exato instante no mundo espiritual de que alguma coisa espiritual na nossa vida não vai bem. E o inimigo, então, começa a se inflamar. E, queridos, ele começa a tomar vulto, ele começa a tomar forma, ele começa a crescer, a se desenvolver. E a palavra de Deus diz aqui, então, que Deus entregou as mãos, e a palavra do Senhor o chama de Jabim, o rei, mas é um título, né, que era deste povo, assim como Faraó é um título para o do Egito aos governantes, Faraó, Jabim também era, né, uma espécie de título que era dado aos reis, aos governantes, aos líderes deste povo aqui específico, que estava agora potencializado. Veja, Israel declinou, o inimigo se levantou. É uma gangorra espiritual, queridos. O mundo espiritual é assim. O crente, ele declina, o inimigo, ele se levanta. Não há como mudar isso. O mundo espiritual, ele é altamente refletivo. Ele responde imediatamente aos atos, atitudes que o crente, e amados, é o crente em Cristo Jesus que determina isso no mundo espiritual. É o crente em Cristo Jesus, sou eu, é você, que determinamos no mundo espiritual o momento que o inimigo começa a ter potencial e força. Somos nós que definimos quem está em cima e quem está embaixo, nessa gangorra espiritual chamada guerra espiritual. E aqui então, né, este Jabim, este rei, este líder deste povo, apresenta-se agora aqui muito poderoso. Mas, amados, abra comigo a palavra do Senhor, lá no livro de Josué, capítulo de número 11, Josué, o livro anterior, capítulo de número 11, verso de número 13. Rapidamente, a palavra do Senhor diz aqui, Josué 11, verso de número 13. Vamos ler o 12 para estender um pouquinho. Diz assim: Josué tomou as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, seu servo do Senhor. Notem, Josué, que encabeçava a nação de Israel naqueles dias, era o líder, era o general dos exércitos de Israel, estava agora empreendendo aqui guerras, né? Estava aqui penetrando a terra prometida, e ali, queridos, conquistando, não somente através das armas humanas, né, o seu exército aparamentado, mas, senão, principalmente, com o poderio espiritual, o poderio celestial. Os céus serviam a Josué, lhe conferiam as armas, a força, a estratégia, a inteligência, a capacidade, o sobrenatural, para poder avançar terra prometida dentro. E a palavra de Deus diz que, dentro de uma relação aqui de reis, de povos que habitavam a terra prometida, Israel, liderados por Josué, ia conquistando.
Israel estava agora no ápice, estava num lugar alto, estava habitando nas regiões celestiais altas, né? Enquanto os inimigos estavam, né, estavam perdendo seus territórios, a sua força. Estrategicamente, Josué estava sempre adiante, antecipando os passos do inimigo, sabe, confundindo ali os exércitos que eram preparados, eram homens de guerra, acostumados a isso. Porém, amados, quando Israel chegou cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, tendo uma liderança muito próxima de Deus, queridos, estes inimigos naquela região começaram a perder as suas terras. Queridos, é assim que funciona, como eu tenho dito, no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz aqui, ó, que Josué então, né, como ordenara Moisés, servo do Senhor, ele feriu a espada, destruindo-os como totalmente. Porém, diz assim, ó, tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, o gado, os filhos de Israel, saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram e ninguém sobreviveu. Veja, esta cidade que agora, 100 anos depois, ou 1000 anos depois, eu não sei te dizer, mas aqui, muitas décadas depois, agora, este mesmo povo, oriundo dessa cidade chamada Azor, estava num ápice, estava completamente, né, ali, estruturado no ponto de vista armamentista, no ponto de vista bélico, né, da guerra, ou seja, aparamentado, havia ali muitos cavalos, muitos cavaleiros, havia ali, queridos, armas feitas do ferro, eles dominavam a arte do ferro naqueles dias, era um povo que estava muito avançado tecnologicamente, né? Tecnologicamente, não é isso? Tecnologia, né? Tecnologicamente, a gente escapa. Tecnologicamente, fique com isso aí no teu coração, amém? Estava muito à frente, né, do ponto de vista de tecnologia, né, nas questões aqui não somente de guerra, mas na indústria, na área de serviço, enfim. Era um povo que estava muito avançado. Porém, queridos, algumas dezenas de anos atrás, este povo havia sido dizimado. Havia sido completamente destruído, porque quando eles enfrentaram Israel, enfrentaram um homem cheio do Espírito de Deus, obediente a Deus, obediente aos líderes, ou ao líder, né, que para ele se tratava de Moisés. Para Deus acentua que ele obedeceu às ordenanças, às ordens de Moisés e destruiu completamente todas aquelas cidades, incluindo aqui, olha, Azor. Azor com uma coisa mais específica aí. De todas as cidades, ele apenas queimara completamente uma delas. A cidade chamada aqui, ó, Azor. Veja comigo. A palavra do Senhor diz aqui, ó. Verso de número 13. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto a Hazor, a qual Josué queimou. Ou seja, todas as cidades que estavam em monte, Josué não queimou. Porém, a única que ele realizou esta queima, né, total, foi aqui nessa cidade de Azor. Queridos, o que é que aconteceu? Em algumas dezenas de anos aí, né, que é esta cidade da cinza, literalmente, de escombros queimados, ele agora, aparente de Israel, restituído, restaurado. Este inimigo que um dia fora vencido, fora colocado debaixo da planta dos pés de Israel. Agora, queridos, se apresenta com um poderio de armas e de guerra muito tremendo. Vamos ler lá, volta comigo, lá no livro de Juízes. O Senhor diz aqui, ó, verso de número 3, verso 2. Císar era o qual então clamaram os filhos, quanto Jabim, os de fé,
Então, amados, dentro desse período que ele tem para trabalhar, eu te digo, ele não descansa de dia, ele não descansa de noite. Se o guarda de Israel não tosqueneja, se não dorme o santo de Israel, eu vou te garantir uma coisa: o diabo, o nosso adversário, que anda em nosso derredor bramando como leão a tragar, este também não dormita, este também não tosqueneja. Queridos, nesses dias de férias, nesses dias das compras natalinas, nesses dias que estamos indo, se vamos de chinho, se vamos de presunto, ou porque esta história aqui levantará e continuará tendo. Os queridos, está a ter uma bota de uma pneu ou de peru na mão direita, palavra de dentro e outro. Precisamos permanecer alertas. Há vidas que precisam ser alcançadas. Continua, as férias não nos dá direito, não nos pode impedir de continuar clamando e continuar aclamando o nome do Senhor, continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Terça-feira continua tendo reuniões de oração. Quarta-feira continua tendo culto. Domingo continua havendo culto. Queridos, as nossas crianças estarão de férias. Seguirá. Os nossos esposas e maridos estarão de férias. Mas haverá ainda perseguição no casamento. Enfim, queridos, é necessário continuarmos alerta. Você está entendendo? Ontem, queridos, tivemos aqui uma reunião de oração. Estávamos aqui em 3. Clamando a Deus, buscando a face do Senhor. Queridos, e oramos, clamamos e fizemos. Mas, queridos, é frustrante para que ela possa ir para dizer, onde é que estão, Senhor amado, as lideranças? Onde é que estão, Senhor, aqueles que deveriam estar com seus joelhos dobrados? Sabe, queridos, fica aqui um puxão de orelha. Mas isto é por amor, porque o diabo, vosso adversário, continuará andando em vosso derredor e continuará bramando como leão e procurará tragar a mim, a você e a todos quantos de nós tosquenejarmos ou abaixarmos as nossas armas. Quando menos se espera, que aparece Císera, representante do povo de Razor, um povo anteriormente extinto, morto e queimado, que agora ressurge para exercer juízo. Porém, a palavra de Deus diz aqui que havia naqueles dias também uma mulher tosqueneja. Uma mulher que fizera de uma palmeira no alto de uma montanha a sua morada, a sua habitação, de dia e de noite. De janeiro a dezembro, de segunda a segunda, queridos, lá estava uma mulher que incansavelmente dirigia Israel e procurava chamar, alertar, procurava mostrar, sabe, com a razão e a compreensão das lutas que insistentemente se manifestavam ali na nação de Israel.
Queridos, e a palavra do Senhor então diz que Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Verso 5, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Era uma mulher que insistia em permanecer em lugares altos. Amém? Uma mulher que insistia em permanecer nos lugares altos. E esta, queridos, é uma posição que nós devemos invejar. Que nós devemos, uma simbiose tão grande. A vida se olhava para aquela palmeira, com o alto daquela montanha, na região montanhosa. Queridos, não se sabia quem era e quem era Débora. Mais ou menos, quando a gente olha, sei lá, para qualquer coisa, e que, de repente, aquilo assumiu de tal forma, né, ali uma mistura. Por exemplo, aquela coisa, né? Vamos tomar coca? Na verdade, a pessoa querendo tomar um refrigerante. Mas a cola assumiu de tal forma um papel, agora se confunde com o refrigerante. Por exemplo, quando você será uma Gillette, na verdade você está indo com uma lâmina de barbear. Gillette é a marca. Mas a Gillette, ela assumiu tanto o papel daquilo, que agora ela virou, né, a marca virou o próprio objeto. O Bombril. Eu vou comprar um Bombril. Na verdade, você chega lá e compra um... Você compra um Assolan. Né? É que nem aquela piada idiota que tinha no mundo antigamente. Ô, meu, dá uma Brahma da Antártica. Né? Então, assim, a cerveja, nesse caso, né, agora a marca assume o produto, o lugar do produto. Interessante. Aqui, queridos, espiritualmente, Débora agora se misturava a essa palmeira. Era o lugar da sua habitação. Ela atendia o povo debaixo da palmeira. Eu vou te falar dessa palmeira para a gente poder orar. Olha essa palmeira, queridos. Características dessa palmeira, dessa árvore aqui, era o lugar da habitação de Débora. Era também conhecida por tamareira. Queridos, era uma árvore de grande estima e valor. Diziam dela naquela época, havia um ditado que falava assim, ó, tem tantos usos quantos são os dias do ano. Olha que coisa maravilhosa. Esta árvore chamada palmeira, que não tem nada a ver com esse time que está por aí, né, nas regiões baixas, né, nos lugares mais baixos atualmente, vai Corinthians, né, que não tem nada a ver. Esta palmeira era também conhecida por tamareira. Não, perdão, por tamareira. Então, queridos, era tão usada em larga escala, era tão útil, valorosa, que falavam dela, tem tantos usos quantos são os dias do ano. Que coisa maravilhosa. E agora, queridos, Débora, ela se mistura à essência deste lugar de habitação dela, a esse esconderijo, a este lugar de honra, de autoridade, de reconhecimento, de posicionamento, um lugar onde ela se abastece de Deus, onde ela se une a Deus, queridos, que fez agora daquela mulher, uma mulher entre tantos milhões, e entre uma multidão de homens, que talvez tivessem também capacitação para poder ocupar aquele lugar, sobretudo sendo ela mulher naqueles dias, né, um ser relegado a segundo plano, naqueles dias, até hoje, né, em muitas sociedades, até na nossa. Mas, queridos, naqueles dias, pior então, essa mulher, porque agora adquirira as mesmas características daquela árvore. Uma mulher, sabe, pronta para tudo, sabe, pronta pelo Espírito, preparada pelo Espírito, porque se mantinha ali, não arredava o pé debaixo daquela palmeira. Deus tem levantado palmeira para cobrir a nossa vida. Deus também tem plantado isso no jardim espiritual, um lugar, sabe, queridos, de abastecimento de Deus, um lugar de abastecimento espiritual, um lugar de abastecimento de alegria, um lugar de abastecimento de paz, um lugar de abastecimento de força, de coragem, de intrepidez, de ousadia. E se nós permanecermos neste lugar,
tal será essa relação, que nós adquiriremos as mesmas qualificações desta árvore espiritual. E ela é Cristo em nossas vidas. Para Débora, naqueles dias era a palmeira. Hoje, Cristo se arvora sobre você. Ele coloca os seus galhos, Ele coloca a sua sombra, Ele nutre a minha e a tua vida, para que dali não saiamos e ali possamos definir o rumo dos nossos inimigos. Ali nós decidiremos onde é que o nosso inimigo irá parar. Porque é neste lugar, e permanecer neste lugar, que nós alcançamos a vitória. A prática, que seria pôr as mãos nas armas e lutar, seria, queridos, somente o resultado da guerra ganha neste lugar. Eu vou te dizer, as guerras que você vai ganhar, e que você ganhou neste ano 2012, e as que você terá como vitória em 2013, serão garantidas no lugar da adoração, no lugar da oração, no lugar da intimidade com Deus. A prática, o dia a dia, só refletirá as vitórias que você garantirá no altar do Senhor. É assim. Não tem como ser diferente. Se nós não pararmos debaixo dessa palmeira, se nós não abraçarmos esta palmeira, se nós não virarmos um só com essa palmeira, as nossas vitórias poderão até existir, mas será na força do muque. Ela te dará uma certa vitória, porque temos lá a nossa força, é verdade, mas ela se extinguirá, ela acabará e não chegará no fim da jornada. Porém, o renovo que tem debaixo dessa palmeira nos garantirá, aleluia, saúde mental, física, psicológica, espiritual, nos garantirá fé, nos garantirá paz, alegria, vontade de perseverar, ela nos garantirá recursos para o ano inteiro. Jesus. Eu vou te dizer, as tuas maiores vitórias, elas são antecipadas debaixo da palmeira. Não saia dela. Então, amados, agora aparece Císara, cheio de carros e cavalos, cheio de armas, com a tecnologia do ferro. Israel, queridos, nem sabia o que era ferro. Não tinha essa tecnologia. Estava muito aquém disso. Estava defasado com relação aos povos estranhos. E esse inimigo que um dia estivera queimado debaixo dos pés de Josué, agora estava altivo, desafiador, recomposto, reorganizado, muito mais forte do que naqueles dias. Alguma coisa aconteceu, queridos, nesse intervalo, quando Josué se levantou como um líder espiritual. Agora, queridos, quem sabe este tempo, essa dispensação entre Josué e agora Débora, alguém se esqueceu de olhar para o alto. Alguém abandonou o altar de Deus. Você venceu inimigos durante a tua vida toda, mas se você se vacilar, se você não continuar buscando, se você não continuar se alimentando daquilo que te fez vitorioso naqueles dias, eu vou te dizer uma coisa: esse inimigo vai voltar. E aqui não é ameaça. Nós não estamos aqui para ameaçar, nós estamos aqui para alertar. São enfermidades que foram vencidas, mas que podem se reagrupar, se reorganizar. São atitudes imorais que um dia foram vedadas, vencidas, seladas no fundo de um poço, caíram até no esquecimento, mas que, se faltar o homem de Deus no coração, se faltar a presença debaixo da tamareira, da palmeira, daqui a pouco bate, queridos, e vem mais forte. Nós lemos Mateus? Abre lá. Mateus 12, 43. Quem achar bem, lê bem alto. Hã? Esse é o mais alto que você pode? Não. É. É. Porém, aí o que acontece? Por isso ele diz, que safado, né, queridos? Voltarei para a minha casa. Quantos foram os inimigos que você já venceu na tua vida? Muitos. Amém? Muitos. Mas todos eles que têm
a sua presença e a sua manifestação no mundo espiritual, todos eles ainda dizem: o coração daquele cabra é meu, o coração daquela mulher é minha, o coração é meu, o coração daquele jovem é meu, o coração daquele pastor é meu, o coração daquele presbítero, daquele diácono, daquele levita, o coração daquele pai, daquela mãe é meu. Queridos, o inimigo nunca deixa de ter como seu os corações do homem, porque ele sabe que existe um potencial enorme a ser descoberto, porque ele sabe, queridos, que é tão potencializado o coração do homem para realizar o que é mal, que quando ele é tirado, expulso, e a palavra de Deus diz que ele anda por lugares áridos procurando descanso e não acha, ele diz: eu voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali habitam. Queridos, a palavra de Deus diz que o coração do homem é tão potencializado para a realização do erro, é tão caprichoso para isso, é tão receptível para isso, que depois de sair ele anda, volta, encontra a casa vazia, varrida, adornada, ou seja, uma casa que foi cuidada, mas não foi preenchida, uma casa que foi edificada, que foi construída, que os móveis foram escolhidos a dedo. E aí o camarada, depois de montar a casa, pintar, adornar, chamou o Cacau, mandou realizar um baita de um trabalho ali, de pintura, de ornamento, de isso, de gesso, daquilo. Pagou o Cacau direitinho, amém? Cacau recebeu, glória a Deus, amém? Aí no dia de chegar para morar, ele diz: ah, tá tão bonita, tá tão boa, que eu não vou morar, fecha e vai embora, deixa a casa vazia. É ruim, né? Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. E aí, ele volta, encontra a casa bonita, linda, cheirosa. Ele vai lá e chama mais 7, ou seja, de 1 vai para 7 agora habitantes malignos, porque o coração do homem tem lugar para caber multidões e multidões e multidões daquilo que é maligno, daquilo que é nojento, daquilo que é imprestável, daquilo que é abominável, daquilo que é iníquo. Mas do mesmo jeito que cabe iniquidade, do mesmo jeito que cabe pecado, do mesmo jeito que cabe erro, do mesmo jeito que cabe transgressão, também cabe muito de Deus ali. E é isso que nós vamos fazer, é encher o nosso coração de Deus. E é só debaixo da palmeira, assentado ali, nas regiões montanhosas. É lugar de difícil acesso, é um lugar que para chegar custa muito. É um lugar que precisa andar, que precisa às vezes se pendurar em corda. É um lugar que às vezes você fica numa vertical. É um lugar, queridos, que às vezes você quase cai, mas não cai. Mas só que tem o seguinte, quando você chega lá, fica a bandeira da vitória. Ali há Cristo para te surpreender, para te sustentar, para te ajudar, para te enriquecer, aleluia. E sobretudo, para curar todas as feridas, porque dói, porque machuca subir nas regiões montanhosas. Só que tem o seguinte, de lá você vai ter uma visão panorâmica que ninguém tem. Lá você vai poder ver o que ninguém vê. Lá o ar é puro, lá tem vento, lá tem tudo o que precisa, porque Deus habita lá. E eu vou te dizer uma coisa, não sei se é no nosso meio vidas assim, mas que tem muito crente querendo que Deus desça no vale, porque tem preguiça de subir no monte. Eu vou te dizer, Deus não vai no vale, Ele espera o crente no monte. É assim. E Débora então manda chamar um cara, para a gente encerrar. E a palavra, voltando lá então, lá em Juízes, a palavra então diz assim, ó: mandou ela chamar a Baraque. Perdão, verso 5. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para juízo. A maioria, queridos, do povo de Israel fazia verdadeiras filas. Se a gente reclama das filas do banco, se a gente reclama das filas do mercado, se a gente reclama das filas da padaria lá da Baixada, em dia de férias, né? Se a gente reclama dos trânsitos que a gente enfrenta aí na João Paulo, na Marginal, não queira ter estado nunca nessa fila que se
organizava para poder ser atendido por Débora. As suas posições, queridos, questões sociais, financeiras, questões políticas, questões básicas de existência, saúde, tudo, queridos, era ali com Débora. E os camaradas tinham que fazer fila, tinha que chegar cedo, tinha que pagar o preço de ficar esperando naquela fila, e era montanha. Então, já ficou em pé em montanha? Assim, ó, tu bota um pé lá em cima e outro aqui, ó, porque o negócio é assim, ó. Né? E não pode ventar, porque se ventar, né? E aí começa a dar câimbra, você tem que virar e tal. Então, queridos, sabe, e aí eu olho e vejo aquele monte de pedinte, aquele monte de gente com as suas situações agonizando na fila. Não só como se não bastasse só o problema que ela tinha que resolver, as intempéries, o sol, a chuva, o frio, gente cutucando, gente empurrando. Já viu, né? Quando alguém que está atrás de você numa montanha vai cair, primeiro que ela segura é no ser. Então, imagina os perigos de permanecer naquela fila. Então, queridos, eu simbolizo isso a uma geração de crentes que quer subir no alto do monte de Deus só para resolver problema, só para resolver questões humanas. Só se lembra de buscar fervorosamente pagar o preço de uma fila dessa, quando está doendo, quando não tem, quando acabou, quando não há mais saída, né, queridos? Ou quando, então, as pessoas colocam no coração que Deus é um banqueiro que precisa e pode dar absolutamente tudo aquilo, né, que se necessita. Acabam sim financeiros. Verdadeiros organismos de troca de mercadoria, dá para Deus que Ele te devolve, sabe? Trabalhando uma coisa muito ruim, mas que, queridos, gera filas e filas, gera filas homéricas gigantescas. E aquele povo, queridos, ali, para ir ter com Débora. Só que aí, um cara chamado Baraque, diz assim, ó, mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandando o exército de Jabim, com seus carros, as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Sabe, amados, Débora representa Deus diante do seu povo. O povo, queridos, ia ali suplicar, buscar, pedir socorro, orientação, nutria uma esperança de ter. E, portanto, paga-se até um preço de estar. Porém, amados, alguém no meio daquele povo tinha um coração diferente. Alguém no meio daquele povo se diferenciava da grande maioria, que só queria de Deus, que só queria de Deus, que só queria de Deus. Alguém que talvez em algum momento dissesse da sua vida, Senhor, eu não quero de ti, eu quero te servir, eu não quero que me sirvas, eu quero servir ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Débora então manda chamar a Baraque. E Baraque começa a subir, talvez com uma escolta de soldados, sabe, queridos, passando na frente de todo mundo. Tem coisa mais gostosa nessa vida do que você chegar numa fila com 20.000 pessoas na tua frente e alguém pegar você pelo braço e dizer assim, ó, você é VIP, sabe, Deus está te chamando, sai dessa fila. E as pessoas olhando, quem é esse cara aí? Quem é essa mina aí? E aí daqui a pouco você vai subindo, na frente de todo mundo, com uma escolta real, e de repente você é colocado sem nenhuma chamada, sem nenhuma senha. Você é colocado diante daquele que resolve. Querido, amado, deseje subir no monte, deseje estar na presença de Deus. Ele vai chamar você, você não vai precisar subir, Ele vai te mandar trazer. Louvado seja Deus. Isso significa na prática, tua expectativa seja de servir a Deus, seja de se consagrar a Deus, seja, meu querido, minha querida,
querida, de abdicar, de renunciar o que for preciso para estar na presença de Deus. E aí Ele vai te chamar. Só que tem o seguinte, quando Ele te chamar, Ele vai te dar dupla honra, porque a este homem foi dada a incumbência de vencer a Císera, de vencer aquele exército e dar fim definitivo a este povo de Azor. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. É bem verdade que Baraque vacilou, mas é o homem, queridos. É o homem. Só que ele estava diante de uma mulher das braba. Oh, glória, como eu gosto de gente decidida, forte. Eu gosto de gente assim, queridos, que, sabe, não negocia nada. Não negocia. Eu sabe, amados, eu estou longe de ter esse coração, mas é uma coisa que eu busco sempre diante de Deus. Sabe, ser forte, ter semblante duro. Sabe, queridos, por mais que a vida bata, por mais que ela açoite, por mais que tenham marcas e vergalhões, por mais ondas altas que possam existir, sabe, queridos, tem um coração de valente, um coração que continua indo, um coração, queridos, sabe, que se dispõe a subir sempre em nome de Jesus. Peça esse coração a Deus, sabe, amado, se o teu coração é mais ou menos, se ele é manteiga derretida, se ele sucumbe diante de um vento, se ele vacila, se ele tem ânimo dobre, não tem problema, você é homem, eu também. Vamos clamar a Deus para que o nosso coração seja um só perante o Senhor, sabe, amado, na tempestade ou na mudança, na saúde ou na doença, sabe, queridos, seja como o sagrado matrimônio, que seja em todo tempo, para todo sempre, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que Débora disse, você vai ganhar essa guerra e vai ser uma guerra no monte. Amado, se você permanecer no Senhor, as guerras que você vai lutar não serão injustas. O diabo não poderá te levar para o vale. Atentem para isso. E farei ir a ti para o ribeiro Quisson, a Císare. Eu quero só ler isso. Aqui, ó, verso 6, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Israel. Sirva-te, Baraque, porque o Senhor te honrou. Sirva-te, homem de Deus. Chama Surino. Sirva-te, escolhe para ti 10.000 dos melhores homens de guerra dos céus. Deus vai te enviar para o monte. É luta, é verdade, é guerra, mas é no monte. O que busca Deus no monte, luta no monte. O que busca Deus incessantemente, no monte. O que permanece nas regiões montanhosas, vai ter luta, vai ter guerra, vai enfrentar Císera, vai enfrentar um povo muito forte e poderoso, talvez com muito mais experiência e existência do que nós, é bem verdade, mas a guerra vai ser no nosso território, vai ser no lugar da nossa habilidade, vai ser no lugar onde a gente está acostumado. Não vamos ser levados para vales, para depressões. São os crentes que lutam nos vales, os crentes que lutam em depressões, que são os crentes que não lutaram por permanecer no monte. O que luta com Deus, luta, mas na montanha, no lugar onde a gente sabe. Feche os seus olhos, queridos. Vai ser no lugar onde você vai ter habilidade para dominar o sentimento. Vai ter, sabe, você vai ter autoridade. O teu sim vai ser sim, o teu não vai ser não. E Deus está te dizendo hoje, se você permanece no monte, não tenhas medo do que pensas, não tenhas medo do que desejas. Diga, e eu farei que os ouvidos ouçam, ainda que sejam donos da terra, te ouvirão, se permanecerdes no alto da minha montanha. Shabaish Kamanai. Muitas vezes temos medo, vacilantes, somos trôpegos
E às vezes, queridos, muito, muito lentos e vagarosos nessa terra. Sabe, amados, por quê? Porque na realidade temos uma consciência que nos acusa, porque no fundo sabemos que não buscamos a Deus como devíamos buscar a Deus. E às vezes, queridos, demoramos demais para tomar decisões, demoramos demais para dizer não. E quando era para dizer não, por causa da insegurança, chegamos e dizemos sim, ou vice-versa. O nosso sim passa a ter muito de não, e o nosso não começa a ter muito do sim. Porque não estamos no monte, não nos misturamos à palmeira, não temos o valor da tamareira, não temos as utilidades da tamareira, não temos utilidade os 365 dias do ano para Deus. Dizemos: Senhor, este ano, na virada e no Réveillon, eu passo o primeiro minuto na casa do Senhor. Queridos, o Deus não quer o primeiro minuto somente, Ele quer tantos quantos sejam os minutos que você e eu existimos em 2013. Eu não estou dizendo da igreja física, mas da igreja espiritual, o lugar do sacerdócio, o lugar da adoração, o lugar da santidade, o lugar onde as vestes são brancas, não importa as dificuldades, onde a gente estabelece um conceito de obediência, de humildade, sabe, amado, de entrega, de abrir mão, de sacrifícios, sabe, amado, de abstinências, de desafios, de saltos no escuro, como Abraão deu. E a palavra de Deus diz: e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Que deu uma vacilade, perdeu a bênção. Sabe, queridos meus, depois ele cantou vitória junto com Débora. Sabe, queridos, só que ele vacilou diante da pessoa errada. Sabe, queridos, que Deus coloque pessoas de opinião diante de ti. Que Deus coloque gente séria diante de ti. Que coloque Deus diante de ti gente que diga o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Que o teu desejo seja estar diante de homens e mulheres de Deus. Que não passe a mãozinha na cabeça e digam que dó, que dó e que dó. Mas que tenham coragem para dizer quando você não estiver agindo da forma correta que Deus deseja. E que também enalteça os teus acertos, é lógico. Mas eu prefiro 10.000 críticas do que um conselho, do que um elogio. Elogio é perigoso. Eu fujo de elogio, queridos. Sabe, queridos, então, guarde o teu coração. Não abomine nem despreze o que tem opinião na Bíblia. O que fala, o que palavras pensam. Não o tenha por peso, não acusador. O acusador fala o que a Bíblia não tem, este é o diabo. Sabe, amados, Débora chamou a chincha, aquele homem que desprezou naquele momento. Ele disse: eu vou, mas se tu vieres comigo. Uma dependência muito grande de alguém que realmente tinha poder e autoridade. Mas, amados, Deus quer que você tenha suas experiências com Deus. Ele quer te lançar sozinho. E aí não vai esposa, não vai mulher, não vai filho, não vai pastor, não vai ninguém. Deus te chama para o deserto para ali ter contigo. Te ensinar a ser um sujeito de Deus. Independentemente se você tem ou não quem te ajude ou te apoie. Se Deus é por ti, quem é que vai ser contra ti? Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa da minha, do bispo, de ninguém dessa terra. Você precisa ser aprovado de Deus. Varão aprovado de Deus. É só isso que você precisa ser nessa terra. Deus vai sujeitar a você autoridades desta terra, se você tiver um coração que serve a Deus. Amém? Você não vai precisar agradar chefinho, patrãozinho. Você não vai precisar comer na cartilha de ninguém, porque Deus será o teu representante nessa terra. Císera morreu com uma estaca no meio do coração. Uma outra mulher, esqueci o nome dela, pastor, aquela que crava na cabeça, na fronte, exato. Uma outra mulher que na guerra aquele homem escapa, aquele que foi chamado para matar, não fez.
mas Deus providenciou escape. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, acabou. Se o Senhor falou contigo nesta noite, coloca diante de Deus agora essa expressão de aceite da palavra de Deus. Diga amém ao Senhor. Não é a mim não, mas é a Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, Tu falastes comigo e eu digo amém. Senhor, porque quando não buscamos a Ti, Senhor, como Débora buscava incessantemente, ficamos inseguros diante de pessoas, diante de instituições, diante de visões, diante de homens, diante, Senhor, de saldos bancários, ficamos inseguros diante de patrões, ficamos inseguros diante de um mercado, Senhor amado, de trabalho, ficamos inseguros diante de organizações, diante, ó Pai, de bandidos, diante de insegurança, diante, ó Pai, de rumores, Senhor amado, de problemas econômicos. Senhor, nada disso representará se nós estivermos unidos com a palmeira, Senhor. Por isso ensina-nos a ter este coração de Débora, que não negocia unção, que não negocia Deus, que não negocia chamado, que não negocia a ordem de Deus, que não negocia fé, que acredita num Deus que diz: eu farei Israel vencer a Císara e a todos os seus carros e cavalos. Ainda que a vida nos apresente, ó Pai, inimigos muito maiores do que nós, não sejamos como os 10 espias que tremeram, Senhor, mas tenhamos o coração de Josué e Caleb. Senhor, Caleb foi um homem que permaneceu nos lugares altos e ganhou uma montanha de herança. Eu quero a minha montanha também, ó Deus. Eu tenho uma montanha, eu a quero também. E eu sei que todos aqui têm, Senhor, a noção de que há montanhas suas, há montes de por herdade, por herança de Deus. Eu quero a minha porção, cada um de nós queremos a nossa porção. Permaneceremos no alto, como Abacuque subiu na torre alta e diz: subirei e ouvirei o que Deus dirá, e escreverei nas tábuas do meu coração, com letras garrafais, porque é isso que Deus te diz: escreve o que te digo. Despede-nos debaixo da Tua graça, Senhor, da Tua santa paz. Muitas coisas virão, celebrações, festa, regalos, comida, bebida. Senhor, engordaremos. Senhor, passaremos das nossas medidas. Senhor, mas que também engordemos como espirituais. Que também comamos as nossas porções, os nossos nacos, os pedaços do alimento que descerá do céu, pão vivo que desceu do céu. Queremos comer de Ti. Quando muitos se esquecerão, bom, porque vai sobrar muito para a gente comer. Oh, glória! Assim, Senhor, nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Quem vai comer peru? Quem gosta de peru aqui?